Bom, o item 3 no material didático, vamos falar agora de anabatistas na Itália. Eu tenho mostrado para vocês também que haviam muitos anabatistas em diversos países. Itália era, vamos dizer, o centro do poder papal praticamente, né? Então, onde ele estava, o imperador estava na França normalmente, mas o Papa, ele era vamos dizer, o chefe de Estado lá da Itália, né? Um dos chefes de Estado. E agora eu vou citar aqui documentos que eles apresentam diversos nomes. Tá bom? Eu não vou nem ler todos os nomes, tá bom? Mas para vocês verem que são diversos nomes. O ano é 1550. Eu digo, neste ano se reuniram de forma secreta em Veneza, na Itália, né? Os seguintes pastores anabatistas da Itália. Você veja que era vamos dizer, uma reunião de obreiro com diversos pastores de diversas igrejas. Tá bom? Um deles aqui em especial eu vou contar o nome dele. Né? Então são citados Giovanni Paolo Acciati della Mota, Jorge Briandata, Francesco Negri, Matteo Gribaldi Moffa, Niccolò Paruta, Valentino Gentili, Girolamo Bussali, Bernardino Oschino, Lélio Sozini, bem como Francesco della Sega, Giulio Gerlandi, Camilo Renato, Niccolo Tiziano, Giorgio Sicuto, Pietro Manelfi, Benedetto del Borgo e Benedetto da Solo. E comento mais abaixo, em dezembro de 1551, a Igreja Católica enviou o inquisidor dominicano Girolamo Muzzarelli para aumentar a perseguição na Itália, né? Pietro Manelfi era um frade que se converteu ao anabatismo. Acabou capturado e, diante de terríveis torturas, acabou por denunciar os irmãos. Olha só. Eu vou mostrar um livro aqui, né, que ele conta mais detalhes dessa história, mas a pessoa, às vezes, diante de tortura, ferro quente, tudo, a pessoa acabava dizendo onde os irmãos estavam escondidos, né? E aqui, local escondido, vamos dizer, seria mais ou menos assim. Vocês conhecem aqui, por exemplo, as montanhas de Teresópolis, né? A 60 quilômetros daqui, 70 quilômetros daqui. A pessoa diz, olha, ali entre as montanhas de Teresópolis tem uma comunidade de irmãos lá, deve ter umas 8.000 pessoas lá. E aí o exército católico, como nós vimos lá, em um local da França mataram mais de 8.000, aqueles anabatistas que tinham se tornado protestantes, né? O comentário prossegue. A sua confissão e delação resultou em uma grande captura e execução dos irmãos pela Inquisição Católica na Itália. Benedetto da Solo, que também estava na reunião, foi o responsável pela mensagem que teve destaque em cidades importantes, tais como Cidadela, Vicenza e Pádua. Bom, eu vou citar alguns trechos de historiadores aí, falando principalmente desse Benedetto da Solo, né? Ele diz, primeiro, a partir de outubro de 1550, dedicou-se a organizar a comunidade anabatista de Polesine, pregando em público em Rovigo, uma escolha temerária que lhe custou a denúncia e prisão em fevereiro de 1551. Interrogado pela Inquisição de Rovigo, proclamou corajosamente a sua fé, recusando-se, apesar das ameaças e torturas, a revelar os nomes dos seus companheiros e os detalhes dos seus movimentos. Condenado à morte, foi executado em 17 de março de 1551. Abaixo eu cito, interessante, quando eu comecei a pesquisar sobre esse anabatista, porque você não vai achar isso dos livros dos católicos e dos protestantes, tá bom? Aí encontrei um livro de um historiador italiano, que eu comento aí abaixo, né? O historiador Carlo Ginzburg, em sua obra O Queijo e o Verme, foi traduzido para o português em 2006, tá bom?
Ele conta a história da Inquisição e execução de Benedetto da Solo. Não? Ele conta diversas histórias da Inquisição italiana e conta a morte desse anabatista. Tá bom? A história comprova a existência de igrejas anabatistas que sobreviviam escondidas há séculos. Não? Ou seja, na Itália também. Não são pessoas que estão surgindo agora na Reforma, não. E eu não sou o primeiro a falar isso. Historiadores, eu vi um artigo uma vez na revista super interessante, o historiador, todos concordam. Mostrei para vocês até um historiador católico, Daniel Rups, que ele fala que tem que reconhecer que existiam anabatistas antes de Lutero na Europa. Tem que reconhecer, existia uma igreja verdadeira assim, fora da igreja pagã. Bom, então esse livro, O Queijo e o Verme, né, esse nome estranho, ele diz: o movimento anabatista deve ter se alastrado por grande parte da Itália setentrional e central, mas sobretudo no Vêneto. Foi desmantelado na segunda metade do século XVI pela perseguição religiosa e política, seguida da delação de um dos seus chefes. Porém, alguns grupos secretos dispersos sobreviveram clandestinos por algum tempo, também no Friuli. Talvez fossem anabatistas, por exemplo, os artesãos de Pórcia, aprisionados pelo Santo Ofício em 1557, que se reuniam com frequência na casa de um curtidor de peles e de um tecelão de lã, para ler as Escrituras e falar da renovação da vida, da pureza do Evangelho e da abstenção dos pecados. O mesmo livro ele prossegue. O bispo anabatista Benedetto da Solo também ensinava a fé em um só Deus, um só Jesus Cristo, nosso Senhor e Mediador. E a caridade com o próximo, porque no dia do juízo não nos perguntarão outra coisa, senão se demos de comer aos famintos, de beber aos sedentos, se vestimos sem roupas, visitamos os enfermos, demos pouso para os que passavam, sendo esses os fundamentos da caridade. E conclui: os inquisidores haviam conduzido dezenas e dezenas de processos no Friuli, envolvendo luteranos, bruxas, benandantes, blasfemadores e até mesmo anabatistas. Benedetto foi acusado de negar a doutrina da Trindade. Se ele o fez, estava errado, mas não deveria ser morto. A história comprova que a Igreja Católica, por padrão, inventava mentira dos acusadores. E nós sabemos na história que os anabatistas, eles defendiam o que a Assembleia de Deus defende, a doutrina da Trindade. Porque a doutrina da Trindade, lembre-se, ela não foi organizada por católico. Ela foi organizada por um membro de uma igreja pentecostal chamada Nova Profecia, tá bom? Que a Igreja Católica chamava de montanismo. Esse homem era um homem chamado Tertuliano. Tá bom?